acontece quando uma obra de arte, seja um livro, uma escultura ou um filme, vira alvo de um processo judicial por causa do seu conteúdo. É esse o tema investigado no livro A Arte no Banco dos Réus, um diálogo entre estética e direito de Ricardo Lísias. Do livro Madame Bovary, de Gustave Flaubert, até a escultura Tilted Arc, de Richard Serra, Lísias traz um panorama da relação tensa entre criação artística e poder judiciário. Uma história que o autor conhece muito bem, já que duas obras suas passaram pelo Banco dos Réus. O caso mais conhecido é o livro Diário da Cadeia. Na capa, o livro está assinado por Eduardo Cunha. Logo abaixo do nome vem o aviso de que se trata de pseudônimo. No começo de 2025, o ministro Alexandre de Moraes determinou o recolhimento de exemplares do livro, alegando que ele induzia o público ao erro. O BDF Entrevista de hoje recebe Ricardo Lísias para uma conversa sobre esse embate entre arte e justiça. Um processo pode matar uma obra de arte? Como conciliar a ideia de que a arte não está acima da lei com a liberdade criativa? Olá, eu sou Raquel Setz e começa agora mais um BDF Entrevista. É um prazer estar na sua companhia, seja no YouTube, na Rádio Brasil de Fato ou na Rede TVT. Hoje a gente vai falar sobre arte, sobre justiça, sobre censura e para isso eu recebo o escritor Ricardo Lísias, como a gente mostrou no início do programa. Ele é autor do livro A Arte no Banco dos Réus, que acaba de ser lançado pela Lote 42. Lísias, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Não, eu que agradeço, eu tenho certeza que vai ser uma ótima conversa. Vamos lá, então. Eu sei que essa parte ficou no fim do livro, eu sei que também é uma história bem complexa, mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente esse processo que você sofreu por causa do livro Diário da Cadeia e que no fim, quando chegou no STF, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou que o livro fosse retirado de circulação, mas antes disso teve a quebra do pseudônimo. Queria que você contasse um pouquinho essa história e como que ela impactou a obra, a recepção da obra. Tá. Então, pois é, como vocês mostraram e bem mostraram na abertura, até agradeço por isso, o livro tem uma questão da assinatura, né? Ele é um livro que está assinado com o nome Eduardo Cunha, mas é avisado na capa, e não em letras pequenas, né, não em algo escondido, mas algo que faz parte da estética da capa, que se trata de um pseudônimo. O livro, na verdade, ele é uma espécie de diário, é o diário que o ex-deputado Eduardo Cunha teria escrito enquanto ele ficou preso durante a Operação Lava Jato. É um romance, evidentemente um romance, sempre foi vendido como um romance, assinado como um romance, ele está registrado como um romance. O ex-deputado, por óbvio, ficou incomodado com a publicação, procurou o Poder Judiciário. Eu vou resumir o caso bem rapidamente. Na primeira instância, a juíza de primeira instância proibiu a circulação do livro muito rapidamente, né? Proibiu a circulação do livro, deu uma multa e exigiu a revelação do meu nome, né? A editora providenciou um recurso, só que houve ali um problema com relação aos prazos do Poder Judiciário, e o meu nome acabou sendo entregue ao Poder Judiciário antes que o tribunal, ou seja, que os desembargadores julgassem o recurso, né? Os desembargadores, o meu nome, portanto, foi entregue, ele ficou no sistema do Poder Judiciário, não houve nenhum cuidado com relação à questão do pseudônimo, eu classifico essa sentença de primeira instância como destruição do meu trabalho, além da proibição do livro, houve a destruição do sigilo do pseudônimo, né? Quando houve o primeiro recurso, o desembargador já reformou todinha a sentença, o desembargador atestou que se trata de um pseudônimo, atestou que que se trata de um romance, ele atestou que o pseudônimo é perfeitamente legal, ele atestou que a gente não estava incomodando ninguém, enganando ninguém, não é? Esta palavra enganar alguém não faz parte do universo artístico, ela não existe, ela não funciona, não é num objeto artístico, a menos por uma visão muito deturpada do que possa haver arte, ou possa ser arte, ou por uma tentativa de manipulação do que é uma arte, né?
Nós fomos fazendo, o ex-deputado foi promovendo inúmeros recursos, foi perdendo todos, chegamos até o STF nos primeiros recursos durante a liminar, nós ganhamos também, a relatora era a ministra Rosa Weber, ele voltou à análise do mérito, nós sempre éramos condenados na primeira instância, depois vinham os recursos, nós ganhávamos os recursos, ele foi subindo novamente ao longo desses anos, sempre perdendo, até que a gente chega no STF, a ministra Rosa já tinha se aposentado, chegamos ao caso a um novo sorteio, quando vem um novo sorteio, cai com o ministro Alexandre de Moraes, que, surpreendentemente, ignora todas as decisões dos anos anteriores, dos desembargadores, da própria ministra Rosa, dos ministros do STJ, onde também eu tinha vencido com muita facilidade, sempre por unanimidade, ele ignora tudo e dá uma sentença, como eu analisei no meu livro, uma sentença vazia de conteúdo, utilizando uma jurisprudência do Código de Defesa do Consumidor, que é uma outra coisa que não se coloca no ambiente artístico, por exemplo, não tem sentido, algo como você vai a um museu, não gosta das esculturas e pede o seu dinheiro de volta, ou algo como você vai, sei lá, um filme que era uma comédia, você acha um baita drama, você sai e se sente enganado e quer de novo o seu ingresso. É uma coisa, não tem cabimento, né, diante do objeto que apresentava, mas ele proíbe a circulação do livro novamente, arbitra ali uma multa, e aí a gente está no último momento, que é o recurso que vai para a turma. No entanto, o ministro, quando nós apresentamos o nosso recurso, mostramos a situação toda, não é? O ministro retirou de pauta, já está há mais de um ano sem julgamento pela turma ou pelo colegiado, nós não sabemos o que vai acontecer. Houve uma primeira manifestação do assunto pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, o assunto não está na Corte Interamericana, mas o relator, não para a liberdade de expressão e de criação artística da Corte Interamericana já estranhou o caso, já fez uma primeira manifestação suspeitando, né, porque ele ainda não julgou, ele ainda não fez uma análise do mérito completa, mas já suspeitando de haver uma censura, que é o que eu afirmo, né? Eu acredito que o livro está, neste momento, censurado. Uhum. O ministro Alexandre de Moraes, ele fala na sentença que induziria o público ao erro, mas eu duvido muito que se o próprio Alexandre de Moraes estivesse numa livraria, na seção de literatura, e encontrasse esse livro assinado por Eduardo Cunha Pseudônimo, acho que ele não teria muitas dúvidas de que se trata de uma ficção. E aí eu queria trazer esse tema, né, que aparece principalmente no primeiro capítulo do seu livro, Arte no Banco dos Réus, em que você fala desse conceito que é às vezes utilizado pela justiça do homem médio, do público médio, né, que é uma pessoa que não tem capacidade de entender a complexidade das obras de arte. Queria que você comentasse um pouquinho por que isso é tão problemático. Assim, primeira coisa, o conceito do homem médio seria uma espécie de abstração que os próprios juízes ou desembargadores ou ministros fariam do que o mediano da população compreenderia diante de uma situação. Isso por si só já é um absurdo. É um absurdo por quê? Porque todas as vezes que nós fazemos um juízo, de qualquer juízo, de qualquer natureza, para qualquer objeto, desde uma obra de arte até, não sei, alguma coisa, futebol, por exemplo, qualquer coisa, política, seja qual assunto que for, nós partimos de nós mesmos, né? Nós não temos nenhuma outra saída. Em resumo, né? Nós temos o nosso julgamento sai de nós mesmos, ou seja, significa simplesmente que se trata de um preconceito. Não é? Trata-se exclusivamente de um preconceito que esse grupo de pessoas que vem da elite, todos eles, sem erro, não é isso? Vêm da elite e julgam como pensaria pessoas de outras classes sociais. Agora, aplicando isso à arte, a situação fica ainda mais problemática, porque o objeto artístico ele terá tantos sentidos quanto as pessoas se dispuserem a oferecer para eles. Isso não é uma questão de classe social. Nós podemos levar uma pessoa muito pobre diante da Mona Lisa e ela fará um sentido complexo diante deste quadro. Ela conseguirá compreender, como já aconteceu muitas vezes, né? Nós vemos pessoas em situação de rua lendo obras literárias, volta e meia aparece uma foto, né? Nós temos, isso não se coloca, qualquer ser humano é capaz de compreender qualquer trabalho artístico, ele simplesmente fará o seu sentido. Então,
é um completo absurdo, não é, a gente dizer que alguém vai se induzir, e a segunda coisa que eu também acho importante, trabalhos artísticos não induzem pessoas a erro, não existe esta situação, a pessoa vai a um museu, ela vê uma escultura e ela constrói os sentidos dela a partir de suas sensações. Não existe isso, você entendeu esse quadro errado. Isso é uma coisa muito antiquada, isso é uma ideia do século, não sei se que séculos, da Idade Média, mas é uma coisa muito atrasada, né, que tá sendo dita. É algo sem pé nem cabeça no sentido artístico. Existem casos de pessoas que trabalham, por exemplo, em graxates, que ouvem, sei lá, obras musicais muito complexas e entendem. Isso não tem cabimento, fica até difícil da gente explicar, porque é uma coisa muito, muito vencida, assim, no trabalho, mas vencido anterior, como você disse, é anterior ao Flaubert, né? É anterior sabe, são coisas como há na sentença do Ulisses, por exemplo, quando o juiz diz o seguinte, há trechos no Ulisses que são incompreensíveis, mas a vida tem momentos incompreensíveis mesmo, o juiz diz. E ele fala, nós não vamos proibir esta obra de arte porque vai dar uma dificuldade de compreensão. Então, na verdade, eu repito tudo que eu digo, trata-se simplesmente de uma censura. Agora, é hábito dos censores sempre dizerem eles sempre falam em nome dos outros. Eles sempre falam que o outro, seja lá qual for este outro, não terá capacidade de compreender, seja lá o que for. Então é melhor não circular. Antes que o outro tenha sequer a oportunidade de saber do que se trata aquilo que esta pessoa diz que ele não irá entender. Não é, Como se tivesse que proteger, né, essa pessoa burrinha que não vai entender. Exato. Isso mesmo, é isso mesmo, como se necessidade de proteção, né, e como se fosse esta pessoa que soubesse o que o outro precisa ser protegido. Né? A arte não é isto, né? A arte é ela funciona de outra natureza, de outra natureza do que isso. Claro, o cidadão precisa ser protegido de um tiroteio, não é isso? Evidentemente que as pessoas precisam ser protegidas da vulnerabilidade alimentar, que aliás não estão, e de uma série de coisas, mas ninguém é protegido de trabalho artístico, né? Porque o trabalho artístico, ele a priori, ele não faz nada com as pessoas. É as pessoas que fazem algo com os trabalhos artísticos. Não é? São as pessoas que dão os seus sentidos. Quando você censura uma obra, você impede a pessoa de dar aquele sentido para o trabalho, né? Uhum. Ricardo, eu queria comentar umas outras passagens do livro, assim, que ele me deixou pensando em muita coisa, ele faz a gente refletir sobre muita coisa, eu acho que isso é a força, né, do livro A Arte no Banco dos Réus. E uma questão que você aponta é que quando uma obra de arte, seja ela qual for, entra no Poder Judiciário, acontecem duas coisas. Primeiro, o próprio artista é obrigado a interpretar a sua própria obra, e muitas vezes tem que dar uma interpretação mais moralista, né, para conseguir desviar ali da censura. E por outro lado, o juiz, que não é uma pessoa com formação, né, artística, ele acaba fazendo às vezes de crítico de arte. Queria que você comentasse um pouquinho como que isso acaba empobrecendo, né, a obra, a recepção da obra. Exato, é uma excelente pergunta, porque é exatamente o que acontece, às vezes acontece inclusive de forma dupla. No meu caso, quando o meu livro a censura ia sendo impedida, os ministros, os próprios desembargadores, eles falavam, eu não sou crítico literário, né, eu não julgo trabalhos artísticos, não posso fazer isso, então isso ocorre. Agora, duas coisas. Primeira coisa, um fato importante, muitas vezes, por exemplo, a opinião do autor de um livro sobre o próprio livro não é a melhor opinião. Muitas vezes o leitor é capaz de compreender um livro ou fornecer sobre esse livro opiniões muito melhores, até porque o artista, ele é pessoalmente e de forma extremamente atávica, de forma existencial, preso àquilo. Então, o que acontece? A gente precisa chegar lá, dar um depoimento. A gente sabe que esse depoimento é um depoimento pré-formatado. Eu, que passei por isso, quando eu fui fazer um depoimento, eu passei por treinamento de advogado, que diz, fala isso e não fala aquilo. Né? Isso você não diga. Quer dizer, que já vai começar a reduzir
o meu trabalho, não é? Já vai começar, e isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, um juiz, ele é obrigado a pegar um trabalho artístico e formatá-lo diante de códigos, que é a maneira como ele se expressa. Só que o trabalho artístico, ele não necessariamente responde a um código pré-estabelecido. Por quê? Porque muitas vezes trabalhos artísticos são incompreensíveis, né? Eles não têm nenhum tipo de formação anterior, enquanto os códigos eles são pré-estabelecidos para as coisas que já existem. Então, muito grosso modo, o que é a lei? Tudo que não pode está escrito ali. O que não está escrito pode no poder, no Estado de Direito. Só não pode o que está escrito. A arte, se a gente for colocar em geral, a arte boa é sempre aquela que nunca foi feita, nunca foi escrita, não é? E ela sempre, por exemplo, e a outra questão importante é o seguinte: a arte sempre incomoda no seu surgimento, não é? No seu momento em que ele aparece. Quando ocorre esta fricção, né, o poder judiciário aparece com seus códigos pré-redigidos para uma coisa que ela exige que não haja pré-fabricação, né, que não haja algo anterior àquilo, vai haver um choque, vai haver um choque. O que eu queria dizer também de importante, assim, eu não defendo em hipótese alguma que um trabalho artístico possa tudo. Então, eu posso dizer com muita clareza, eu não acho que, sob a desculpa que se trata de um trabalho artístico, uma obra deva, por exemplo, maltratar um animal. Em nenhuma hipótese isso possa ocorrer. Prejudicar o meio ambiente, por exemplo. Só que essas coisas são muito raras. Já aconteceu, eu dei exemplos, né, já aconteceu, mas isso é uma coisa colocada em determinado momento histórico, que é tratada dessa forma, e é muito difícil realmente que essas coisas ocorram. Não no geral não, né? Sempre trabalhos artísticos censurados, não é? São trabalhos artísticos que incomodam grupos de poder, né? E o poder judiciário, que no meu livro eu só avalio censuras ou recusas de censura dadas pelo Poder Judiciário não é, países democráticos, né, o Poder Judiciário ou ele vai recusar esta tentativa de grupos de poder de intervir na arte, ou ele vai aceitar, né, ele vai censurar a obra. Queria te fazer uma pergunta agora para provocar um pouquinho, mas o fato de uma obra ir parar no banco dos réus e até sofrer censura, sofrer algum tipo de interdição, isso não mostra, por outro lado, a força da arte? Porque essa ideia de que, às vezes acho que tem uma ideia de que a arte é tão inofensiva que qualquer coisa que você faça as pessoas vão ver e vão continuar a sua vida normalmente. Então, por outro lado, tem assim uma visão de que a arte é importante. É muito mais forte. A arte é exatamente como você disse, ela não tem nada de inofensivo. Se fosse inofensivo, ninguém estava contratando advogado para impedir que o trabalho artístico circulasse, que ninguém estava dizendo que a criança vai olhar aquilo e vai mudar a vida do meu filho, e eu não quero ir. Ninguém estava dizendo nada disso. Ou seja, realmente, sim, a arte é uma produção bastante poderosa, que tem, não é, as suas qualidades, tem as suas questões, sempre foi poderosa, não é? O Platão expulsou, né, da cidade ideal certo tipo de poeta, não é? Porque atrapalharia ali o trânsito, né? Atrapalharia o bem-estar da sociedade. Sempre foi assim. Sim, ela sempre causou desarranjo, não é? E no geral o poder judiciário foi obrigado a ir aprendendo, não é? Aprendendo a lidar com esse tipo de trabalho. Não tenho nenhuma dúvida, não é? Eu não estou falando isso com orgulho, porque há um erro. As pessoas acham que necessariamente quando um trabalho artístico vai parar no banco dos réus, as pessoas acham que isso é um ponto positivo para este trabalho. No geral, há uma coisa chamada efeito Streisand, né, que chama muito mais atenção. Ou seja, eu diria para as pessoas: se vocês estão incomodados com o trabalho artístico, não contratem um advogado para processar essa obra, isso é uma bobagem. Né? No geral, vai deixar a obra famosa. Por sua vez, há momentos em que o Poder Judiciário acaba destruindo a obra, né? Que foi no meu caso. No meu caso,
que eu tenho certeza que a iniciativa do ex-deputado era para destruir o meu trabalho. Isso deu certo, né? Isso funciona, ou seja, não é sempre que isso acontece. Alguns trabalhos artísticos, eles são impossíveis de serem refeitos, como determinadas peças, algumas performances, como foi citado também no início, a escultura Tilted Arc, que só funcionava naquele momento. Então, é uma relação bastante complexa. E o que eu tento no meu livro é que juízes compreendam, não é, a dificuldade, compreendam a gravidade que uma sentença pode gerar, né, num trabalho artístico, e compreendam como, na maioria absoluta das vezes, absolutíssima das vezes, esses juízes estão simplesmente, única e exclusivamente promovendo censura. Uhum. Mas no seu livro você também aponta alguns casos que aconteceram aqui no Brasil em que o Poder Judiciário, ele, em vez de censurar, a função dele foi impedir a censura ou punir uma censura. Foi o caso do Queer Museum, né, que a gente vai lembrar que era num espaço cultural gerido por um banco, umas pessoas reclamaram, o próprio banco resolveu encerrar a exposição, e aí o Poder Judiciário entrou pedindo algum tipo de reparação. E a história da sexualidade no MASP também, que o próprio museu criou ali uma autocensura e o Poder Judiciário falou, não, a exposição tem que estar aberta a crianças, né, enfim. Então, às vezes, pode ter a função contrária também. Não, então, eu devo dizer que na minha pesquisa, porque, assim, uma coisa importante, eu não tenho dúvida que a história da arte é a história da censura à arte, né? Isso, eu não tenho mais remota dúvida quanto a isso. Desde sempre existe, eu estou lidando aqui com censura num sentido muito amplo, desde sempre existe alguém lá falando, não, esse trabalho artístico aí não pode circular, não deve circular, não vai circular. Esse é o cerne da censura, né? Eu não tenho dúvida quanto a isso, ocorre o tempo inteiro. Por sua vez, fazendo uma pesquisa ampla, quando se trata de democracia, e eu estou falando do poder judiciário, um juiz que recebe uma denúncia, essa denúncia vai ser realizada por advogados, vai haver um outro advogado que vai defender, nós teremos uma sentença, essa sentença irá para um recurso. Eu estou falando realmente o andamento de um poder judiciário independente. A tendência do poder judiciário independente é evitar a censura. Isso não, realmente é assim, muitas vezes, sobretudo nas cortes superiores. É muito triste para mim, é muito chato, muito duro ter que dizer que eu tenho um único livro de ficção proibido no Brasil pela Suprema Corte, não há mais nenhum. Não é? Ou seja, era tendência, até esse último acontecimento, era tendência absoluta do Supremo Tribunal Federal falar não à censura à arte em absolutamente em todos os casos. Enfim, aparece o meu, como eu disse, que está fora de, não está sendo julgado no final. Né? Então, no geral, sim, o Poder Judiciário, conforme vão até subindo as instâncias, ele tende a evitar a censura. Né? O problema todo e que eu queria que os juízes compreendessem, às vezes, uma censura na primeira instância destruiu o trabalho. Não tem, por exemplo, no meu caso, como é que o desembargador diz assim, olha, o pseudônimo é válido, ele é perfeitamente legal, não há problema aqui, mas o meu pseudônimo já foi divulgado. A juíza da primeira instância já destruiu o sigilo do pseudônimo. Né? Para ter uma ideia de como isso é importante, quando a Corte Interamericana foi falar sobre o meu livro, a Corte Interamericana não citou o meu nome, em respeito a um procedimento artístico, que mesmo que o meu nome foi divulgado, em delicadeza, em respeito ao trabalho artístico, a Corte não falou, Ricardo Lisas não está escrito em momento nenhum, né, do trabalho. Por quê? Porque havia um pseudônimo, nem esse cuidado houve. Então, ou seja, ainda que a tendência seja, como aconteceu com o meu livro, diante, muitas vezes, o Poder Judiciário suspender a censura, não em todos os casos, mas no Brasil era em todos os casos, em algumas outras cortes não exatamente, às vezes a primeira instância comete um desastre muito grande e esse desastre ele é irreversível. Né? Uhum. Um dos piores argumentos, né, que acho que um juiz pode usar para interditar uma obra de arte é dizer que isso não é arte. Queria que você comentasse isso um pouquinho, porque mesmo quem estuda arte profundamente não sabe dizer o que é arte e o que não é.
Perfeito, exatamente. Isso é, acho que você pegou outro ponto bastante importante. Nós não sabemos o que é arte, e muito no geral, muitas vezes, né, o que acaba virando uma grande obra artística, historicamente, era justamente o que, naquele período, muita gente dizia que isso não era arte. Né? Marcel Duchamp, Andy Warhol, o próprio Madame Bovary, isso é muito comum. Né? Agora, o que acontece? Isso é uma fórmula que eu percebi, eu notei. O juiz ele vai escrever a sentença e aí ele utiliza a expressão. Isso não é um trabalho artístico, e sim, vírgula, e aí completa com algum tipo, com algum complemento. Isso é uma ofensa à honra de alguém. Isto é uma imoralidade, isto é uma agressão à religião X, isto é meramente alguma coisa sem sentido. Ele sempre complementa. Isto não é arte, mas a ONU mesmo, através dos seus mecanismos, elas recomendam que o juiz jamais tente definir no que seja um trabalho artístico, né? Em nenhuma hipótese. Alguns fazem outra coisa, alguns resolvem fazer uma espécie de julgamento de valor, não é? O que é muito perigoso, né? Muito perigoso. No início dessa sentença, eu tomo o caso Madame Bovary por paradigmático. Né? Por quê? E também os casos do modernismo. Quando por exemplo, a sentença do James Joyce, o juiz diz, não, este livro é muito bom. O juiz diz, eu não vou proibir, este livro é muito bom, apesar de ter uns textos que a gente não entende, né, ele é muito bom. Depois disso, nos estudos jurídicos, enfim, na jurisprudência e também nas recomendações da ONU, pede-se para que juízes não façam juízo de valor. Não é isso? Por quê? Porque senão vai começar a proibir livro ruim. Porque esse livro é muito bom, a gente pode ver, esse livro é muito ruim, e aí não daria. Também a gente não pode censurar uma obra artística que seja simplesmente ruim. Né? E a gente vai percebendo isso no andamento. Como a gente vai percebendo no andamento, um outro motivo que tenta se proibir muito trabalhos artísticos é a imoralidade. Né? Só que a imoralidade, o que era imoral na época do Ulisses, que o Ulisses foi considerado um livro imoral, hoje em dia, quer dizer, não dá nem para... É tanta vergonha de citar, né? Fala da meia calça, é uma coisa... E era considerado completamente imoral. Então, também tem esse andamento, né? O andamento histórico. Até, eu falo no livro, né? Até sentenças... muito paradigmático, o caso do livro Almoço O Amante de Lady Chatterley, né, que foi um livro que demorou um tempão, algumas décadas, para ser liberado, e foi liberado quando a sociedade mesmo já tinha dado um outro sentido para moralidade e imoralidade, enfim. Essas coisas também vão acontecendo, e também é importante dizer, a tendência dos trabalhos artísticos em algum momento vai circular, né? Em algum momento a censura será contornada, né? O problema, eu repito, são o problema é toda a censura, mas a mais grave de todas é aquela que proíbe, né? É aquela que destrói o trabalho, que existem, né? Existem sentenças assim. Acho que se tem uma coisa em comum entre todos esses casos é quando a gente olha em retrospecto, parece tudo muito ridículo, tanto que a gente está dando bastante risada aqui hoje, né? Exato. Não só isso, assim, quando a gente pega, sei lá, nos anos 80, teve uma cruzada nos Estados Unidos contra o heavy metal. Mesmo no nosso campo, aqui no Brasil, quando o pessoal saiu para fazer uma passeata contra a guitarra elétrica, né? Quando a gente olha um tempo depois, fala, meu Deus, né? Por quê? É isso mesmo, é exatamente assim. É tudo patético, na verdade. Né? Tudo uma grande tolice, assim, que acontece. No capítulo 3 do Arte no Banco dos Réus, você trata da questão do financiamento, né, das obras de arte, que você impediu o financiamento, na sua visão, também seria uma forma de censura. Eu vou ler aqui um trechinho, então. Qualquer restrição, de que natureza for, no conteúdo, na circulação, no financiamento, etc., a um trabalho artístico é um ato de censura. Você acredita, então, que numa sociedade democrática deveria haver financiamento público às obras de arte que, inclusive, podem colocar em xeque a democracia? Vou tentar dar um exemplo bem extremo aqui, tá? Dark Horse poderia ser financiado com dinheiro público?
desde que passasse pelas regras da concorrência. Por exemplo, que concorresse, porque o que acontece, né? Eu não acho que deva ter nenhum tipo de regra que seja ideológica ao conteúdo, né? Como eu disse, eu não acho que todo conteúdo deva, mas eu acho que a legislação, ela já diz, por exemplo, os museus têm, dependendo da exposição, os museus dão uma idade, não é que pode a criança, só que essa idade sempre conforme determina o ECA, se a criança tiver acompanhada do pai e o pai decidir que aquele eles dizem exposição para 16, a criança tem 12, mas o pai está na porta e diz, meu filho entra, a legislação permite que ele entre com o pai. Então eu acho que isso em primeiro lugar. Agora, com relação ao financiamento, né, dos objetos artísticos, eu acho que existem disputas desse financiamento. É claro que a gente tem uma verba X, 100 filmes querem, mas essa verba só chega a 10 filmes. Né? Isso vai haver uma competição, ou uma concorrência, ou um ato. E aí a gente vai colocar, e eu acho que essa concorrência, ela deva ser uma concorrência baseada em aspectos que na verdade são. Né? Então, bom, vamos fazer agora uma concorrência, a gente tem esse valor X, o Kleber Mendonça está solicitando esse valor, não é? O Walter Salles está solicitando esse valor, enfim, vamos solicitando esse valor, você inscreva o Dark Horse e você inscreva você quer ali uma questão para financiar o seu roteiro, por exemplo, do Dark Horse. Você vai competir com o roteiro de Ainda Estou Aqui, né? Você vai competir, se o seu roteiro, perfeitamente, existem obras de arte de direita que receberam financiamento. Por exemplo, uma outra coisa que eu disse, eles precisam entrar nisso tudo. Entrando nisso e sendo cumpridas todas as determinações, sim, eu acho que deve. A questão é que são trabalhos sempre muito ruins, não é? Sempre muito. Então, o que acontece? Como é um trabalho muito ruim, mesmo, aí você tem que ser financiado pelo Vorcaro, que não sabe, não tem a mínima noção, e que a gente sabe, na verdade, o que pretendia com tudo isso. Já está completamente claro. Né? Então, só para dizer uma outra coisa também importante, eu não defendo, por exemplo, que trabalhos artísticos devam lavar dinheiro. Acho que todo mundo tem que ser preso. Se lava dinheiro comprando quadro, não é isso, porque até com algumas conversas anteriores, não se trata de um vale tudo, não é, em que as pessoas vão fazendo qualquer coisa, roubando direito autoral, não, olha, publica qualquer coisa porque a arte tem que circular, rouba o meu dinheiro, entende? Não, eu não estou defendendo nada disso, né? Eu estou defendendo, existe a lei de direitos autorais, enfim, toda uma série de coisas, né? Agora, você repare numa coisa interessante, se Dark Horse tivesse passado pelo financiamento público, ele passaria por o quê? Por auditoria. Porque todo mundo sabe, quando você vai fazer um financiamento público desse, você entrega o documento quase que até, sei lá, se você tem cachorro. Entende? É quase assim, você entrega, sei lá, é uma coisa tão complexa de você fazer que tem gente que vive, que trabalha, advogados, inclusive, que tem escritórios que fazem por isso. Então, eu acho que tinha que ter concorrido, sim, demonstrar direito, o valor. Aí as pessoas vão ver, mas o que você pretende fazer com um filme com 300 milhões? Se as pessoas ganharam o Oscar com eu não sei qual é mas o Agente Secreto, que eu achei um filme, enfim, não preciso falar aqui, mas ele teve o seu orçamento, não é? Uma pessoa ia olhar para ele e falar, mas senhora, tem alguma coisa tão esquisita acontecendo aqui, né? Não sei se, ou seja, não me resta dúvida quanto a isso. Bacana. Você defende a tese, né, no seu livro, de que a arte não está acima da lei e a lei não pode inviabilizar a existência da arte. Como que concilia, né, essas duas afirmações que em alguns momentos podem entrar em choque? Podem entrar em choque, exato. Mas, assim, uma coisa que eu acho importante, o ordenamento jurídico, ele já tem mecanismos, não é, que evitam esse choque. Mecanismos, existe uma nota técnica do Ministério Público Federal, quando começou a acontecer aqueles problemas em 2017, 2018, que alegavam que obras eram pedófilas. O Ministério Público fez uma nota técnica, também está citada no meu livro, é uma nota técnica brilhante, não é? É muito boa, em que o Ministério Público vai mostrando como deve haver, não é, uma
o tratamento com relação a trabalhos artísticos, e que é um tratamento adotado em praticamente todas, não é, todas as democracias. Qual é o tratamento? Né? Também tem assim, o trabalho artístico ele tem determinadas características que o classifica, como tem, por exemplo, o jornalismo. O jornalismo ele não pode, a democracia ela não censura previamente um trabalho jornalístico, que é isso que eu acredito que deve realmente acontecer, não pode haver uma censura prévia. O trabalho artístico, nas suas características, então, um político, por exemplo, ele não pode chegar para um artista e falar: estou infeliz com a sua crítica, você expôs coisas minhas, enfim, da minha intimidade, enfim. Quando o poder, isso é recomendação do Ministério Público, que o Poder Judiciário, no geral, ocupa. Né? Quando há um choque de direitos, vai haver uma pesagem. Quando há uma pesagem, todas as democracias solicitam a primazia da liberdade de expressão artística, porque ela é um dos pilares da democracia. Não é? Sobretudo quando você está lidando com pessoas politicamente expostas, não é? Ou pessoas de notório conhecimento, que terão a sua proteção à crítica diminuída, porque eu preciso ter o direito de criticar um político, não da forma com que eu criticarei, sei lá, o meu vizinho que não sabe estacionar, algo desse gênero, né? São coisas muitíssimo diferentes. A democracia, ela solicita críticas, e a democracia solicita e, inclusive, incentiva críticas, e, inclusive, críticas muito desagradáveis, né? Ou críticas com muito enfáticas, que é o que a arte faz. Então, essa é a questão que se coloca, mas ou até utilizando outros exemplos, que não é a crítica à classe poderosa, mas a participação de animais em trabalhos artísticos. A regra já está prevista. Animais em trabalhos artísticos precisam ter os licenciamentos normais, que são os mesmos licenciamentos que as pessoas precisam ter. Então, um animal só pode fazer parte de um trabalho artístico quando tiver todas as licenças do IBAMA. Quando o IBAMA, não quando houver atestado ao bom tratamento, que é a mesma coisa que precisa ter o zoológico. Você não pode ter um zoológico que não tem, que você dá na sua cabeça e você coloque ali. Não é assim que funciona. Mesmo isso, por exemplo, essas escolas que tem um coelho dentro da escola, o IBAMA, eles têm que ter uma licença, não para fazer aquilo. Ou seja, o poder, na verdade, o que acontece? O poder judiciário ele já está aparelhado, basta que esse aparelhamento ele seja aplicado. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que o meu livro usa. A famosa liminar inaudita altera pars. O que é esta liminar? Esta liminar é uma liminar que o juiz ele emite para coisas com muita pressa. Né? A inaudita altera pars significa que a outra parte não se manifestará. Antes de decidir, o juiz não vai procurar outra parte para ver os argumentos de defesa. Ele vai decidir muito rapidamente. Isso ocorre só em duas razões. O juiz só pode dar essa liminar se ele cumprir dois pré-requisitos. O primeiro deles é o periculum in mora. O que significa o periculum in mora? Se o juiz parar demais para analisar demais a situação, um direito pode perecer. Então, eu vou dar um exemplo. Filhos de pais separados, não é? De repente o pai está no aeroporto com uma criança e a mãe diz ele não pode fazer essa viagem, ele não tem autorização para fazer essa viagem, ele está usando um documento ilegal, uma autorização ilegal. Se ele sair do Brasil, ele vai sequestrar meu filho vai desaparecer. Só que ele já está no portão de embarque, ele está em direção ao aeroporto, ele já entrou. O juiz tem que tomar uma decisão em 15 minutos, ele tem que tomar uma decisão em meia hora. Não é? O juiz não tem tempo para mandar para um perito para saber se aquele documento é mesmo falso ou não é falso. Essa é a primeira característica, o periculum in mora. A segunda, que também é importante, é a chamada reversibilidade do dano. O que acontece? Reversibilidade do dano é assim: se o juiz toma essa decisão e depois, por conta da pressa, ele percebe que ele errou, o dano tem que ser reversível. Então, o que acontece? Neste mesmo exemplo que eu dei, o juiz errou, os documentos não são falsos, realmente, ou o pai ou a mãe tinham o direito de viajar. Pois bem, vai no próximo voo, vai no dia seguinte, o dano está revertido. Você repara no caso do meu livro. No caso do meu livro, não é? Qual é a reversibilidade do dano de um pseudônimo? Como você faz o pseudônimo voltar?
Nunca faz, né? Nunca faz. Ele não volta mais, ou seja, foi uma liminar dada, no meu caso, de maneira ilegal, eu posso falar isso com toda tranquilidade, né? Ou seja, o Poder Judiciário, ele tem as suas ferramentas, eles têm os seus recursos, o problema é como às vezes esses recursos são usados, né? Ou não usados. E aí, acho que foi ano passado, no ano anterior, você fez um trabalho artístico parecido com o Diário da Cadeia, só que aí era em relação ao José Dirceu, só que aí você tomou Isso. alguns cuidados para não ter esse problema do pseudônimo, né? Conta um pouquinho como que foi Não foram essa... cuidados, acho que foram 1 ou 2 cuidados no momento da divulgação só, né, que houve, porque quando houve, com o caso do Eduardo Cunha, né, a coisa foi tão veloz que o livro foi proibido, eu nem sabia que o livro tinha começado a circular, né, porque nós, autores, sabemos nós temos, então, por exemplo, no caso do Eduardo Cunha, ao contrário do que diz a sentença, ninguém tentou se passar pelo Eduardo Cunha em momento nenhum. Isso não ocorreu nem perto, nem longe, nada disso ocorreu, embora a sentença diga que tenha ocorrido, mas não mostre como. Nesse outro caso, e também era um trabalho restrito, né? Era um trabalho que circulou meramente por encomenda, né? Por um determinado período limitado de tempo. Né? Uhum. Lises, para terminar nossa conversa, queria que você Já contasse um acabou. pouquinho como que foi esse mergulho aí no universo jurídico. Eu te pergunto isso especialmente por você ser escritor, porque eu, pessoalmente, eu acho uma tortura ler qualquer coisa jurídica, porque eu É, acho o linguajar horroroso, frases é, mal construídas, aquelas é. palavras que saíram sei lá de onde. Então, conta um pouquinho como que foi ter que lidar com tantos documentos, né, desse tipo. Não, enfim, no meu caso as coisas começaram porque eu fui obrigado a me defender, né? Desde bastante tempo, uma vez eu recebi uma notificação e alguém tinha feito uma denúncia com uma coisa completamente absurda, né? Contra uma personagem que eu tinha, o delegado Tobias. A partir de então, já faz 10 anos, 15 anos, eu não sei, mas algo desse gênero, a partir de então, eu me vi nessa necessidade de observar essas coisas, né? Agora, é, não é tão fácil como você disse, você tem razão, é um universo cheio de termos complicados, agravo de instrumento, embargos infringentes, embargos de declaração, enfim, por aí vai, recurso especial, recurso extraordinário, e por aí vai, né? Mas eu fui aprendendo aos poucos e eu vou Agora, como você mesma disse, sempre que envolve arte é uma coisa um pouco ridícula, um pouco intrépida, né? Um pouco, e também, como eu defendo no meu livro, é tiro e queda. Se tem censura, o juiz falou alguma besteira. Eu fiquei especialista, né, em encontrar juiz do tipo, posso citar literalmente algo do gênero, os animais viviam livres em um criadouro. Os animais viviam livres em um criador artificial. Não é possível, às vezes isso numa Maravilhoso. frase. Ou no caso do meu livro, em que isso é literal, eu cito, as pessoas não acreditam, então, diga, no meu livro eu digo o número do processo, vai lá procurar, quando a pessoa diz que eu não poderia escrever um livro chamado Diário da Cadeia porque eu nunca fui preso. Quer dizer, é uma sentença como essa que elimina simplesmente a literatura, né? Memórias póstumas de Brás Cubas, mas não morreu. Diário de um banana, mas não é a banana falando. Quer dizer, se eu começar a listar, mas isso foi dito tranquilamente numa sentença judicial que teve o condão e a consequência de destruir um trabalho artístico mesmo, e é dito até um pouco de pompa e tal, então sobra uma certa, eu não diria que graça, mas tem um aspecto, ou então uma sentença que vai proibir a peça O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, e define quem é Deus. Nem o Papa Francisco consegue, nem Santo Agostinho, mas define tranquilamente, fala ali numa decisão, Deus não sei o que, fala disso tudo. Quer dizer, a gente você fica meio. Como você disse, né? Tem um quê de ridículo na situação, assim, que a gente vai. E realmente, algumas são engraçadas mesmo, né? Insólito aí. Lízias, muito obrigada pelo papo, foi ótimo, viu? Eu que agradeço, foi excelente mesmo, muito obrigado. E assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo programa. Tchau.